Opa, beleza? Bora! Insanidade mental. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal, classificado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no CID-10. Desde o F10 até o F19, ela é considerada um transtorno mental decorrente de uso de substância psicoativa, transtorno mental e comportamental. Então, a gente já entende, já sabe que uma pessoa que está sobre o uso, ela está sobre o efeito, naquele momento a sua sanidade mental, o seu raciocínio cognitivo, ele não está operando 100%. Por isso que é muito difícil entender e lidar com essa doença no aspecto mental, psicológico, emocional, porque há uma variação muito grande nesse sentido. Coisas que para a sociedade seria inconcebível, para o dependente químico, a única coisa que tem importante para ele é ter a substância, é ter a droga de preferência. E isso vai neutralizar todos os conceitos éticos, morais e valores daquele indivíduo por causa da substância. Então, o CAPS-AD, que trata transtorno mental decorrente de uso de substância, e os psiquiatras, os psicólogos, cada vez mais têm percebido que o uso de substância tem gerado outras comorbidades, tais como esquizofrenia, transtorno bipolar de humor, transtorno compulsivo obsessivo, síndrome do pensamento acelerado, transtorno de ansiedade, transtorno do sono, depressão. São todas comorbidades que estão ali lado a lado com a dependência química. E dependendo das características biológicas e predisposição biológica, podem desencadear precocemente ou mais tardiamente. Mas que vai desencadear, isso é fato, vai chegar nesse ponto. Então, qualquer pessoa que está no mundo, é um dependente químico, está sobre o uso, a mente dele, o pensamento dele não é confiável. Existe uma autossabotagem da própria doença em nível de percepção de como vê o mundo. Vamos dar um exemplo. Para uma pessoa normal, um casal normal. Vou contar um episódio. Eu estava preparando para ir dormir, estava casado na época, e aí a mulher já tinha tomado banho, já estava de roupa de dormir, me aguardando no quarto, e alguém vai lá e bate palma. Automaticamente, ela não atende não, Zé, não atende não. Porque uma hora dessa, 10 horas da noite, não é hora de chamar ninguém em casa. Mas, não, só vou ver quem que é. A pessoa me grita pelo nome. Ô Zé, eu sei que você está aí, abre aí. Eu abri, fala fulano. Não, cara, estou com um monte de dinheiro aqui e fulano não está lá, você conhece um outro cara. Rapidinho, só me leva lá para eu poder pegar. A mulher está banhada, esperando você para dormir. E chega um cara estranho, 10 horas da noite, você larga o celular, larga a sua esposa e sai na madrugada com outro indivíduo que você não tem um perfil psicológico dele, não sabe se ele tem algum transtorno ou não, para correr atrás da substância. Tem lógica uma situação dessa? Qualquer pessoa normal jamais abandonaria o celular para sair uma hora dessa com outro indivíduo atrás de droga. Mas, naquele momento, a insanidade mental bloqueia todo o raciocínio lógico. E aí já não tem uma lógica definida, porque a única coisa que toma frente ali, a doença, pega o controle naquele momento, e é ela que vai ditar o que tem importância. E a única coisa que tem importância agora não é ir para a cama com a esposa, mas é sair 10 horas da noite com um colega para ir buscar. É lógico que dentro desse processo, a gente cria vários argumentação. Não é rapidinho, eu só vou levar ele ali e já estou voltando. Só que isso nunca é real, porque naquela noite você, depois de usar a primeira, você não vai retornar mais, você vai só voltar quando acabar. Um dia, no outro dia de manhã, ou talvez nem no outro dia, dependendo da situação. Então a gente começa a perceber que o nível de insanidade do uso, ela vai além das questões éticas e morais. É muito comum eu ouvir testemunho, por exemplo, de dependentes químicos que roubam dentro de casa.
que rouba a própria mãe, que rouba o próprio pai. Para a sociedade, qualquer outra pessoa, falar é um sem vergonha, tem que apanhar, tem que bater nele. Porque não tem uma lógica, é uma insanidade. Qualquer pessoa sã, qualquer pessoa da mente sarada que tenha um raciocínio lógico, não vai roubar. Roubar já é feio e não é para um cidadão de bem. Mas roubar dentro de casa, da própria família, é uma insanidade maior ainda, porque ele vai ter que voltar para dentro de casa, vai ter que olhar no rosto da mãe, do pai ou da esposa, de quem quer que seja, e vai ter que encarar que é a realidade. Encarar muitas das vezes discussões, encarar muitas das vezes desafetos, quebras de relacionamento, e às vezes até ser humilhado. E muitas vezes se cala, não estou errado mesmo, estou errado, mas fez. E quando tiver oportunidade, quando a doença se agravar, talvez vai fazer de novo. Então nós começamos a perceber que a dependência química ela é uma das maiores insanidades, que não tem uma lógica para entender. Por isso que a família precisa buscar conhecimento. Nós falamos no vídeo passado sobre quebras de crenças e paradigmas. Ou seja, é nesse sentido, você vai ter que desenvolver novas estratégias para lidar com essa situação. Porque só passar a mão na cabeça, só pagar a conta e só permitir que ele continue gerando prejuízo, porque a dependência química é progressiva. Ela vai aumentar para níveis maiores. Porque só a quantidade que ele está usando não vai ser o suficiente. E ele vai migrar, porque se ele não tem a consequência de pequenos delitos, ele vai aumentando o nível desses delitos. Ou seja, a insanidade vai aumentar cada vez mais. E o que a gente percebe são famílias desestruturadas, pais se separando, ou a própria esposa abandonando, porque não tem como conviver no nível de insanidade. Você construindo, você lutando para conquistar coisa e ver uma pessoa que está acometida de uma doença, aonde não está buscando o tratamento, não está buscando a cura, e por causa dessa financiamento, desse comodismo, dessa imparcialidade, dessa falta de posicionamento da família, acaba contribuindo e colaborando para que ele permaneça naquela condição. É nisso que precisa. Se você percebe que essa pessoa já está tendo esse tipo de atitude e você não tem as ferramentas para ajudar essa pessoa, você precisa acordar rapidamente e perceber, eu preciso buscar um especialista, eu preciso buscar conhecimento, porque até quando eu vou continuar convivendo? Eu falei das comorbidades que acompanham essa insanidade, porque nós estamos falando de uma insanidade só da dependência química, mas ela vai evoluir para outras insanidades de comorbidade, como a esquizofrenia. Imagine, já é difícil viver e conviver com dependente químico. Agora você viver e conviver com dependente químico e que agora desenvolveu um transtorno de esquizofrenia. Você conviver com dependente químico e desenvolveu um transtorno de bipolaridade. E não é pode ou não. Se insistir e continuar no uso, vai desenvolver. Já é comprovado cientificamente que ela é uma porta aberta para outras comorbidades. Não só nesse aspecto, como outras questões clínicas também, de arritmia cardíaca, insuficiência renal, problemas ligados ao fígado, problema de hipertensão, diabetes. Você consegue perceber que às vezes a sua imparcialidade de não confrontar, não buscar ajuda, não gerar um ambiente propício que pressione essa pessoa a buscar, você vai estar também contribuindo, colaborando para que ele adquira outras doenças, outras características clínicas que vai demandar ou vai limitar ele mais ainda de ter a sua autonomia profissional, autonomia de pai, autonomia de um profissional acadêmico. Ou seja, dependência química, como ela é progressiva, ela é devastadora em todas as áreas da vida da pessoa e afeta diretamente ao codependente. Da mesma forma, a sua vida ela vai entrar também no caos junto com o dependente químico. Eu vi uma frase de uma professora que tem um filho dependente químico essa semana nas redes sociais, falando, olha,
Eu gastei grande tempo da minha vida tentando ajudar alguém que não queria ajuda. E eu usei as ferramentas erradas. E agora eu entendo que se eu tivesse sido mais enérgica com meu filho muitos anos atrás, hoje eu não estaria na condição que eu estou. Ela teve que mudar da cidade dela e morar numa grande capital, não deixar nenhum endereço para o filho, porque o filho já tinha dominado toda a situação, a ponto de oprimir ela, a ponto de obrigar ela a chegar ao ponto da mãe ter que criar uma medida protetiva na polícia contra o próprio filho. Isso é fato real. Ele não está falando de possibilidades que pode acontecer, já está acontecendo. E essa mãe, ela se posicionou dessa maneira porque ela tinha perdido toda a sua vida. Ela não tinha mais diversão, ela não tinha mais lazer, ela não tinha mais o prazer de sair, de comprar uma roupa, de se divertir, de viajar, porque ela estava preocupada em tentar resolver a vida do dependente químico. E de uma consulta que ela teve comigo, uma conversa que nós tivemos mais aberta, mais franca, e ela me deu essa liberdade, eu falei isso para ela. Ela falou, Elzé, outras pessoas já me falaram, mas não tão diretamente, não com tanta franqueza e com tanta propriedade. E eu percebo que realmente o meu filho se alimentou dessa fraqueza minha, dessa omissão minha de tomar um posicionamento e sair da minha linha de conforto. E hoje eu te convido a entender que essa insanidade mental, ela vai arrastar você também para um grande abismo. Então você que é codependente, você precisa entender que o seu parente, o que ele está fazendo, você não tem a solução para ele, você não tem a resposta para ele, e você precisa de ajuda. Por quê? Porque ele está caminhando para um ponto de chegar lá no CID-10 F22, aonde isso se torna irreversível. Ele vai perder a sanidade mental permanentemente. Hoje é uma insanidade mental momentânea, porque é quando ele está sob o efeito do uso, quando ele está sob o efeito da droga. Mas, se ele continuar nisso persistentemente, vai chegar a um ponto onde a gente vê aí pessoas sendo interditadas em hospitais psiquiátricos, interditadas, em um lugar onde, para ele proteger a própria vida. Porque ele já oferece risco, tanto para a vida dele, como para a vida de outras pessoas que possam cruzar o caminho dele. Então, acorde enquanto há tempo. E siga as orientações, acompanhe nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, se inscreva no canal para muito mais conteúdo sobre dependência química e sobre codependência, que o nosso foco é ajudar você, familiar, agora a lidar com seu parente, a lidar com essa pessoa e lidar com você mesmo, com essa doença que tem atrapalhado a você desfrutar e viver o melhor dessa terra. Beleza? Até a próxima!